Tu já tentou de tudo para conseguir aprender sobre alisamentos, mas até agora ainda não conseguiu? Já fez vários cursos, já fez vários métodos diferentes e ainda assim não consegue descobrir aonde que tu está errando, porque a cada atendimento a cliente volta no dia seguinte para poder reclamar, dizendo que a progressiva ainda não pegou. E aí isso te deixa constrangida, te deixa tímida na frente da cliente. Ao mesmo tempo, o teu erro é um ponto cego, porque tu não faz ideia de que erro seja. Isso acontece contigo? Se isso acontece contigo, é contigo mesmo que eu preciso falar. Eu quero te ajudar a realmente fazer a progressiva maravilhosa, que não só alisa, mas também fideliza a cliente. Eu sou a Fábio, sou especialista em alisamentos e hoje eu quero te provar o porquê que o método Progressiva Maravilhosa ele pode sim ser a solução definitiva para o teu caso, para o teu problema com alisamentos. Se tu é nova por aqui, aproveita e se inscreve no canal, também deixa teu like, por gentileza, né? Envia esse vídeo para algum colega que talvez esteja precisando também entender um pouco mais sobre alisamentos e assim todo mundo vai se ajudando, tá? Querendo também deixar comentários ali, a gente vai dar uma atenção especial para os comentários. Para que eu possa te explicar sobre o método Progressiva Maravilhosa e como ele vai sim funcionar para ti, eu preciso te contar um pouquinho só sobre a minha história pessoal, para te entender como é que ele chegou nas minhas mãos e como é que ele resolveu a situação dos alisamentos para a minha pessoa. E assim tu vai ganhar identidade com isso para te perceber que tu também vai conseguir resolver isso. Eu sou cabeleireira profissional, fazem mais de 20 anos, especializada em alisamentos e como formação eu sou professora de História, fiz faculdade de História. A minha ideia de me tornar professora é porque quando eu era criança eu só conseguia me sentir segura, contente dentro do ambiente escolar. A gente é de uma família onde meus pais se separaram, eu e a minha irmã fomos cuidadas pela nossa avó, mãe da nossa mãe, e que era uma pessoa muito agressiva, que era comum naquela geração, né? Uma pessoa que tinha pouca paciência com crianças. Então, a gente tinha muito medo dela e acabava se sentindo bem mesmo, era quando estava na escola, não quando estava por casa. Minha mãe trabalhava fora, trabalhava como cabeleireira também, né? Meu pai nunca foi muito presente e a gente cresceu ali naquela situação. Uma vez que o ambiente escolar ele me trazia sempre uma sensação de segurança e era onde eu me sentia bem, eu fiquei com essa mentalidade de me tornar amanhã ou depois professora. Porém, sendo filha de pobres, né, sendo filha criada naquelas condições humildes, a gente precisava trabalhar e precisava fazer o que tinha para fazer. Quando eu fiz 16 anos, foi quando eu fiz o meu primeiro curso profissionalizante para me tornar cabeleireira. Ainda naquele período comecei a trabalhar como uma espécie de uma auxiliar da minha mãe, né? Eu ajudava ali a ser uma faz-tudo, que nem eu brinco, né? Dentro do salão da minha mãe, que era um salão no bairro, um salão humilde, onde a gente tinha uma peça atrelada à casa para ela poder atender. E ali eu fiz os meus primeiros atendimentos. Quando eu cheguei na idade de 20 anos, eu consegui uma oportunidade num salão grande no centro da cidade vizinha. E esse salão grande já praticava valores maiores, já tinha um foco em uma clientela pagante mais elitizada. Então eu entendi aquilo ali como uma oportunidade muito grande de ascender profissionalmente. E fui trabalhar nesse salão trabalhei lá pelo período de 8 anos até conseguir colocar o meu próprio salão. Mas mesmo percebendo todo o potencial que existia no setor da beleza, eu tinha sempre ainda aquela ligação afetiva com o setor de educação. Sempre fiquei com aquele desejo de me tornar professora. Um tempo depois, eu ingressei no IASG, pensando em me tornar uma professora de inglês, né? Fiquei estudando inglês 3 anos, depois percebi que a caminhada para se tornar professora de inglês ainda era muito longa, ainda não era o meu momento, e acabei regressando nesse pensamento e continuei trabalhando como cabeleireira, né? Coisa que faço desde então e faço até hoje. Eu entendi que o mercado da beleza estava mais direcionado
as questões de especialidades do que de generalidades. Profissionais que faziam de tudo naquela época já estavam sendo desvalorizados em comparação a profissionais que eram especialistas em um determinado serviço. E eu escolhi daí o setor de alisamentos porque era aquele que eu via que tinha o maior potencial, né? Tinha mais procura de clientes e ao mesmo tempo era o que tinha mais estabilidade. Eu tinha a clareza de que alisamentos era algo que já existia há muito tempo e que não ia deixar de existir com a mudança da moda, que era algo que a gente podia se aprofundar ali, que ele nunca ia parar de vender. E foi por isso que eu acabei optando por esta especialidade. Muito bem, passaram-se o tempo, eu também tive muitas dificuldades no começo também, acontecia comigo de clientes voltando para reclamar. Foi difícil de a gente conseguir realmente entender como fazer aquilo, mas eu consegui desenvolver no setor de alisamentos quando eu migrei para progressivas sem formol, progressivas ácidas ou orgânicas, como se diz. E ali foi onde eu realmente me encontrei, estabeleci toda a minha clientela baseada nesse princípio ativo, né? Princípio ativo de trabalhar com progressivas ácidas. Entendi como fazer ali uma progressiva realmente maravilhosa para minha cliente, de uma maneira que a cliente fidelizasse comigo, não quisesse mais me trocar, não quisesse ficar com outra profissional por questões de conveniência para ela. E aí fiquei satisfeita na profissão. O tempo foi passando e na medida em que eu me estabelecia cada vez mais como profissional da área da beleza, o meu desejo de me tornar professora acabou ficando mais amenizado. Até que aconteceu o ponto alto da minha história, que foi quando eu perdi uma sobrinha filha que morreu aos 16 anos num acidente de carro. Essa minha sobrinha se envolveu com situações ilícitas. No momento de perseguição com a polícia, foi onde aconteceu o acidente que foi fatal a ela. A nossa família foi completamente devastada por essa situação, foi muito difícil de a gente se recuperar, como tu bem pode imaginar. É algo que a gente não imaginava passar, mas que infelizmente aconteceu com a gente. E nessa época, nesse mesmo período, foi quando ressurgiu dentro de mim novamente o desejo de me tornar professora, porque foi aonde eu lembrei do quanto a educação ela é salvadora em muitos aspectos. É salvadora no sentido de que ela nos traz um propósito. Quando a gente consegue fazer algo que a gente gostaria de fazer e consegue fazer aquilo com excelência, fazer aquilo em paz, a gente se sente mais confortável e deixa muitas vezes de procurar aquilo que não é o certo a se fazer. E aí eu retomei de novo esse desejo, me matriculei na faculdade e fui estudar para ser professora de História. Ao final do curso, né, foram 3 anos de curso, ao final do curso de História, eu comecei a prestar atenção sobre as questões de cursos na internet. Eu sabia que como eu já tinha ascendido financeiramente como cabeleireira, me tornar professora de História agora ia me fazer dar um passo para trás nesse aspecto financeiro e isso era ainda o que me balançava. Ao mesmo tempo, embora eu goste muito de História, mas eu ainda era muito crua em relação àqueles conhecimentos, enquanto os conhecimentos de cabelo são conhecimentos que são profundos em mim, porque são aquilo que eu pratiquei a vida inteira. E aí foi aonde eu tive a ideia de migrar o meu projeto como professora para o projeto de dar cursos na internet. E escolhi, obviamente, aquilo que eu era especializada, setor de alisamentos. Por que eu quis, minha irmã, te contar essa história? Porque eu quero que tu entenda que o meu grande diferencial em relação ao método Progressiva Maravilhosa é o fato de que, embora eu tenha sim sucesso na carreira profissional como cabeleireira, e muitas vezes eu imagino que quem vê as pessoas que estão diante das câmeras ali se propondo a ensinar de forma online, imagine que essas pessoas, não faz sentido imaginar por que essas pessoas se propõem a fazer esse tipo de ensinamento se elas já vão bem na sua própria área, né? E ao mesmo tempo, se a pessoa não vai bem na sua própria área, ela não tem como ser alguém que ensina.
Então é por isso que eu quis te trazer esse esclarecimento. É para te entender o quanto que as minhas motivações são anteriores às questões comerciais. Elas têm a ver com a minha história, com as minhas vivências, com aquilo que eu acho importante e principalmente pelo fato de eu me importar com as outras pessoas e entender o quanto que o setor de educação ele faz diferença sim para um mundo melhor. E é isso que eu quero definitivamente cooperar. Então, por que o método Progressiva Maravilhosa ele pode sim ser um definidor, uma solução para o teu problema com alisamentos? Primeiro, o método Progressiva Maravilhosa ele é todo desenvolvido na prática. Não tem nada ali que tu vai encontrar no método que esteja oscilando apenas na teoria. A teoria dele está toda embasada no que tu vai enxergar eu fazendo. Ou seja, cada vez que eu faço um atendimento para te demonstrar o método, é em uma cliente real, em tempo real, sem cortes na edição, para que tu possa ver do princípio ao fim tudo o que está sendo executado neste alisamento. Segundo, o método Progressiva Maravilhosa ele está embasado em 4 técnicas diferentes de alisamento. Lisos intensos, lisos naturais, lisos suaves e apenas redefinição de cachos. Por que disso? Por que 4 técnicas? Porque ao contrário do que a grande maioria pensa hoje, clientes que querem liso com intensidade, ou seja, aquele liso escorrido, lambido, grudadinho na cabeça, elas existem sim, eu reconheço, mas elas já não são mais a maioria. Com o passar do tempo, o setor de alisamento ele também foi se atualizando e hoje a procura está cada vez maior para serviços de alisamento que tem uma proposta de lisos mais naturais, onde a cliente não pareça que tem um cabelo alisado, onde pareça que aquele cabelo realmente é assim, nasceu assim. É isso que está trazendo a maior procura no nosso setor atualmente. Lisos suaves, por exemplo, são uma procura muito grande entre clientes com cabelos fininhos e pouquinhos. Muitas vezes aquela cliente que tem pouco cabelo, ela tem medo de ter menos cabelo ainda. E, portanto, ela se sente constrangida, se sente amedrontada de fazer o liso com muita intensidade e daqui a pouco se sentir careca. Então, a gente tem também como agradar este perfil de cliente. E redefinição de cachos, eu sei que é uma surpresa para muitos, mas é sim um processo feito com o mesmo princípio ativo que faz progressiva, que alisa, tá? Mas de uma forma, de uma técnica diferente, a gente consegue somente pegar o cacho que tem a molinha mais fechada e mais encurtada e deixar esse cacho maior e mais alongado. Isso faz com que a gente agrade uma grande massa de clientes, que são as cacheadas, que querem permanecer cacheadas e que não fariam alisamento se não fosse com esta proposta de apenas redefinição de cachos. E aí a gente consegue agradar esse público e pegar essa fatia do mercado, que é uma fatia significante. Inclusive, serviços de redefinição de cacho atualmente são mais caros da gente praticar. A gente pratica valores mais caros do que serviços de alisamento tradicional. O método Progressiva Maravilhosa mostra essas 4 técnicas em detalhes. Então, mesmo para ti que está procurando justamente entender como fazer lisos com intensidade, que a gente chama de Progressiva Maravilhosa ponto 1, sim, o método vai conseguir te ajudar. Para aquelas que querem aprender então o alisamento com naturalidade, a gente chama de Progressiva Maravilhosa ponto 2. A Progressiva Maravilhosa ponto 3 é para lisos suaves, como a proposta para cabelos fininhos que eu acabava de mencionar, e a Progressiva Maravilhosa ponto 4 para redefinição de cachos. Tudo isso dentro do método é mostrado na prática em tempo real, como eu já dizia antes. Só que se isso só por si não bastasse, a gente também desenvolveu um módulo específico para te ensinar a vender os teus serviços, te ensinar os argumentos de fala, de persuasão com a cliente, para te conseguir convencer a cliente a pagar aquilo que tu achar justo, fechar o serviço contigo e não te trocar mais. Isso é o que a gente chama de fidelizar a cliente. Fidelizar a cliente é quando ela te escolhe como a profissional definitiva que vai atendê-la,
sem que isso esteja atrelado às questões de comodidade, tá? Mesmo que não seja funcional para ela, que não seja tão cômodo, mesmo que ela tenha que pagar mais caro, que ela tenha que se deslocar, que ela tenha que se adequar à tua agenda, ainda assim ela acaba te escolhendo como profissional. Por quê? Por causa de todo o foco de qualidade que o método Progressiva Maravilhosa consegue entregar para as clientes que recebem esse tipo de técnica nos seus cabelos. Sem contar que tudo isto acontece sem absolutamente utilizar formol. Então, talvez eu também esteja falando com alguém aqui que até domina sobre alisamentos, mas que faz isso baseada em uso do formol e que não aguenta mais isso, quer se livrar do formol, se livrar daquele cheiro horroroso, daquele constrangimento que é ter que colocar uma toalha molhada na frente do rosto da cliente e um ventilador ligado, porque senão não tem condições de concluir esse atendimento. Tudo isso, o método Progressiva Maravilhosa, ele é capaz sim de resolver para ti. E por que eu dizia que ele é a solução definitiva para as tuas questões de alisamento? Porque tem um detalhe no método Progressiva Maravilhosa que muda tudo. É a nossa comunidade das cabeleireiras maravilhosas. Essa comunidade é um local de encontro de todas as alunas do método para poder trocar experiências e ao mesmo tempo receber o devido suporte. Aí tu pode até me dizer assim, mas Fábio, eu já tive outros cursos que eu fiz que também tinha suporte, mas a gente mandava para lá as perguntas, respondiam de alguma forma, a gente não conseguia entender direito e acontecia dessa maneira. Eu sei que isso acontece, eu já ouvi essa queixa outras vezes, mas eu posso te dar a minha palavra que no método Progressiva Maravilhosa é diferente. Dentro da comunidade, além da minha ajuda, todas as alunas ali estão se ajudando ao mesmo tempo. Algumas já estão mais avançadas, outras menos. Aquelas que estão mais avançadas e já passaram por aquele problema que a pessoa mais iniciante está passando, ela está ali disponível, disposta a também tentar ajudar. Todo o suporte dado na comunidade ele é feito por mim mesma. Então imagina tu ter a oportunidade de poder filmar certos trechos do teu atendimento e mandar para que eu possa ver como que tu está executando a tua progressiva e possa te ajudar, te corrigindo caso seja necessária, te orientando, não faz desse jeito, faz desse outro jeito, também te parabenizando na medida em que tu vai acertando. Imagina tu tá inserida dentro de um grupo onde várias pessoas estão na mesma caminhada do que tu e várias delas se ajudando ao mesmo tempo. Aquela que vai aprendendo já vai ensinando, porque começa a perceber que isso facilita a gravação, a memorização do aprendizado dela. Ao mesmo tempo, na medida em que tu vai aprendendo, também vai passando adiante para aquelas que estão vindo logo após. E isso faz com que aquela comunidade se torne um elo aonde tu realmente consiga desenvolver profissionalmente. Se tu tem uma professora que realmente quer te ajudar, que tem um histórico de familiaridade com a educação, que tem desejo de ensinar, naturalmente o atendimento fica diferenciado. Então tu pode sim confiar no método Progressiva Maravilhosa como uma solução para ti. Mas olha só, atualmente eu não estou com as inscrições abertas para o método Progressiva Maravilhosa. A gente só abre turmas de tempos em tempos. Então qual é o meu objetivo em relação a esse vídeo aqui, ter vindo conversar contigo? É justamente te mostrar que à medida em que tu encontra uma pessoa que tem a motivação certa para te ensinar, o teu tipo de ensino e de aprendizagem vai ser muito diferente. Tu precisa dar mais um voto de confiança antes de desistir, porque às vezes é justamente na última hora ali, quando a gente está achando que já fez de tudo, que já se esforçou o máximo que tinha para se esforçar, que vem realmente a vitória. Fica enquanto isso acompanhando aqui os conteúdos do canal, segue a gente também no Instagram, a gente é maior no Instagram e é mais focado, lá são vídeos mais curtos. Acompanha e já vai tentando te utilizar desses conhecimentos que estão vindo aqui de forma gratuita e colocando em prática para que as tuas progressivas já vão melhorando desde agora. E aí sim fica atenta para que a hora que a gente venha a fazer um evento para poder abrir as inscrições novamente, tu também consiga participar.
Quero agradecer pela tua atenção, vou deixar aqui uma sugestão de um outro vídeo aqui do canal para te já continuar assistindo e se aprofundar um pouquinho mais aqui no Método Progressiva Maravilhosa. Fica à vontade para maratonar os vídeos por aqui. Um abraço!